Queridos alunos, queridas alunas, retornamos aqui ao nossos itinerários formativos das carreiras militares do Camil, prosseguindo em mais uma aula no nosso objeto conhecimento, Brasil de 1964 até 1985, aula 3, de 3 previstas, veremos se teremos mais uma ou não, semana 30, 16 a 20 de agosto de 2021. Vamos recordar o roteiro geral deste objeto do conhecimento no Camil. As características gerais dos governos militares no período, as disposições dos atos adicionais de números 1 até número 5, o governo Geisel e Figueiredo e a abertura lenta, gradual e segura, o endurecimento do regime militar como resposta às manifestações estudantis e à luta armada, e o período das diretas já, a eleição indireta de Tancredo Neves, sua morte e a ascensão de José Sarney à presidência. Nossa aula 3 versará sobre o seguinte objeto, ou o seguinte item: as disposições dos atos adicionais de número 1 até número 5. Bom, esse é o segundo item do nosso roteiro. Vamos lembrar que nós vivíamos num período de exceção. Esse período de exceção, dentro do quadro mundial, um quadro de Guerra Fria, um quadro de efervescente atuação de ideologias totalmente contrárias umas às outras, e nessa ebulição vindo de turbulências políticas já enunciadas na renúncia de Jânio Quadros, mais a ascensão ao poder de seu vice-presidente, João Goulart, e as consequentes tratativas que fizeram com que um movimento cívico-militar, ou seja, buscado pela população, que, particularmente na marcha da Família com Deus pela Liberdade e em vários órgãos de imprensa, buscavam uma saída que não fosse o comunismo. E assim se instalou o regime que foi de 1964 até 1985. Certamente, como já falamos, tivemos várias características nesse período. E, particularmente, porque muitos que hoje ainda vivem passaram por esses momentos, têm visões a favor ou contra esse período. Não nos cabe aqui fazer nenhum juízo de valor sobre isso, apenas lembrar alguns eventos. Realmente é muito difícil se colocar numa posição muito neutra a partir do que é proposto para o Camil, de nós ampliarmos o que vimos na base comum. Porém, trouxe aqui para esta aula 2 filmetes falando basicamente da Constituição de 1967 e fazendo um rápido retrospecto sobre o período que vigoraram os atos institucionais. Primeiramente, nesse primeiro vídeo, veremos algumas tratativas sobre a Constituição de 1967, colocando algumas coisas que ela trouxe. Lembremos sempre, estávamos num período de exceção, onde pode-se concordar ou não com o que foi feito, mas estava alinhado com o grande problema que foi a Guerra Fria, o antagonismo das superpotências. Isso não deve ser esquecido. Um período de grandes agitações sociais, não esqueçamos jamais do maio de 1968 em Paris, muitos movimentos estudantis, muitos protestos, e os governos de vários países, em vários casos, resolveram tomar suas atitudes frente às agitações que aconteciam em seus respectivos países. Não podemos olhar o passado com os olhos de hoje, da mesma forma que hoje nós possuímos mídias sociais, o WhatsApp, por exemplo, que
rapidamente se divulga alguma notícia, e naquele tempo isso não existia, nem os celulares existiam, os telefones eram muito raros no país, existiam em número muito insuficiente para a população. Então nós não devemos fazer uma análise do passado sem usar, aliás, não podemos fazer uma análise do passado usando, né, os olhos que temos hoje, a mentalidade que temos hoje e a compreensão que temos hoje. Então, cada período é fruto da conjuntura na qual ele aconteceu. Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a Constituição Brasileira de 1977 e algumas de suas características. A Constituição Brasileira dos Estados Unidos do Brasil, de 1946, Carta Republicana promulgada, ou seja, votada em 18 de setembro de 1946, refletiu o desejo nacional de restabelecer um governo livre, de liberdades individuais e republicanas, procurando retomar a linha democrática da Constituição de 1934, anulada por Getúlio Vargas, que à revelia, ou sem consultar o povo brasileiro, autorizou a Carta Constitucional do Estado Novo, que durou de 1937 a 1945, que se inspirava nos correntes predominantes da época. Nos anos seguintes, após o fim do governo de Café Filho, o Brasil teve 3 presidentes: Juscelino Kubitschek, 1956 a 1961, Jânio Quadros, 1961 e João Goulart, 1961 a 1964. O cenário dominante nos anos 60 era de controle e a política da chamada Segurança Nacional, que visava combater inimigos internos ao regime brasileiro, rotulados de subversivos ou revolucionários. Com a renúncia de Jânio Quadros e a saída do poder do governo de João Goulart, instalou-se em 1964 o regime militar, que manteve o Congresso Nacional ou o Poder Legislativo, mas sob um controle. Deste modo, o Poder Executivo encaminhou ao Congresso Nacional uma proposta de Constituição, a de 1967, que foi aprovada pelos parlamentares e promulgada no dia 24 de janeiro de 1967, durante o governo de Marechal Castelo Branco. Mais sintética do que a anterior, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1967 manteve a federação com expansão da União e adotou a eleição indireta para presidente da República, por meio de colégio eleitoral formulados pelos integrantes do Congresso Nacional e delegados indicados pelas Assembleias Legislativas. O Poder Judiciário também sofreu mudanças, sendo suspensas as garantias dos magistrados. A Constituição de 1967 foi emendada por várias expedições de atos institucionais, os chamados AIs, que serviram de mecanismos de legitimação e legalização das ações políticas dos militares, dando poderes extraconstitucionais. De 1964 a 1969, foram decretados 17 atos institucionais, regulamentados por 104 atos complementares. Os atos institucionais, também conhecidos como os AI, foram normas legais expedidas pelo Poder Executivo no período de 1964 a 1969, durante o regime militar brasileiro. Foram editados pelos comandantes-chefes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, o Presidente da República, com o apoio do Conselho Nacional Brasileiro. Um deles, atos institucionais, AIs, foi o Ato Institucional de número 5, de 13 de dezembro de 1968, que deu ao regime militar poderes absolutos, tendo como consequência o fechamento do Congresso Nacional, ou Poder Legislativo, por quase um ano e o recesso dos mandatos de senadores, deputados e vereadores, que passaram a receber somente a parte fixa de seus subsídios, vencimentos ou salários. O AI, de número 5, também suspendeu ou proibiu qualquer reunião de cunho político, limitou os meios de comunicação, inclusive a música, o teatro e o cinema, suspendeu o habeas corpus para os chamados crimes políticos, ou seja, a ação judicial com o propósito de proteger o direito de liberdade de locomoção prejudicado por ato abusivo de autoridade,
Também possibilitou a decretação de estado de sítio pelo presidente da República, ou melhor, ação de medida extrema pelo governo federal sobre as liberdades individuais, caso necessário. E o Ato Institucional número 5 também consentiu a intervenção do governo federal nos estados e municípios, caso necessário. O AI-5 foi revogado em 1978. A Constituição de 1967 vigorou por 21 anos. De forma resumida, as principais medidas da Constituição da República Federativa do Brasil de 1967 foram: a adoção da eleição indireta para presidente da República por meio de colégio eleitoral formado pelos integrantes no governo e delegados indicados pelas Assembleias Legislativas, suspensão das garantias dos magistrados, estabelecimento do ato institucional, principalmente o Ato Institucional número 5, que permitia a cassação dos mandatos e suspensão de direitos políticos, a suspensão de qualquer reunião de cunho político, a limitação dos meios de comunicação, a decretação do estado de sítio pelo Presidente da República em qualquer dos casos previstos na Constituição, e a autorização para a intervenção em estados e municípios. No próximo vídeo, vamos tratar da Constituição mais atual, que é a de 1988. Toda segunda-feira temos um vídeo novo. Marque na sua programação. Obrigado por assistir. E agora, esse segundo vídeo, um certo momento de descontração, que é típico dos chamados cursinhos. Então, trazemos aqui um professor de História de um curso de pré-vestibular, dentro da sua dinâmica de cursinho, buscando um pouco falar de uma forma mais jocosa, né, mais alegre, né, sobre os acontecimentos daquele período. Lembrando sempre que eles têm a sua devida seriedade, mas vamos colocar aqui apenas num contexto de uma maior descontração para uma compreensão mais fácil do assunto. Fala, povo bonito! Tudo bem com vocês? Mais uma dica aqui com o professor Matheus, professor de História do curso Exatas. Eu tô aqui para dar uma dica hoje para vocês, ainda naquele caminho sobre as datas que estão comemorando aniversário. Eu sei que eu já dei essa dica em vários outros vídeos, mas ela também continua sendo importante. Afinal, em 1967, o governo civil-militar ele vai criar uma Constituição. Constituição essa que vai dar mais poder aos militares, vai limitar o poder do povo. Nós vamos tirar os direitos civis do povo com esta Constituição. O governo militar, que inicia 64 e vai ali até 85, ele vai ter uma situação peculiar nesse momento, com uma criação de uma Constituição. Pessoal, preste atenção aqui. Essa Constituição surge do Castelo Branco para o Costa e Silva. Lembrando que nós temos a mãozinha, né, para lembrar dos governos militares. Primeiro, Castelo Branco. Segundo, Costa e Silva. Terceiro, ok? Médici, exatamente. O dedo do meio é o Médici. Por mais que Costa e Silva tenha feito o ato institucional número 5, quem o aplica é Médici. É o momento mais repressivo e mais ufanista da história do Brasil. Logo depois nós temos o general Geisel e, por último, o Figueiredo. Por isso que, cuidado, né? Cada um desses pertence a dois modelos de escolas nós temos. Nós temos a escola Sorbonne e nós temos a linha dura. O Castelo Branco, Geisel e Figueiredo eram considerados da Sorbonne, enquanto Médici, Costa e Silva da linha dura.
Pessoal, mas cuidado aqui. Então a gente passou do Castelo Branco para o Costa e Silva com alguns atos institucionais. Tanto que nessa doutrina, né, de segurança nacional e tudo mais, nós vamos ter a criação de vários atos institucionais, sendo o mais repreensivo o ato institucional número 5. Ele que vai criar série de medidas tirando o direito social desse povo. Mas, pessoal, a Constituição de 1967 diz que o Brasil é uma república. Por mais que não pareça, o nome é esse, República Federativa do Brasil. A gente tem um documento aprovado, né, pelo Congresso e nós temos, a gente confirma os atos adicionais, certo? Os atos institucionais do governo. Ato institucional, não adicional, porque senão a gente está falando de outro momento histórico. Então, cuidado, atos institucionais, os famosos AIs, né? Então, pessoal, basicamente a Constituição de 1967, ela reforça esses atos. Ela legaliza todos esses atos que estavam acima da própria Constituição, se isso é possível. Mas como a gente está falando de um governo ditatorial impositivo, claro que isso é possível. Mas, pessoal, uma coisa que eu costumo ver cair na prova da UNB e que vocês têm que tomar cuidado é com a tal da emenda Dante de Oliveira. Eu já estou pulando para o final, lá em Figueiredo, numa abertura lenta, gradual e segura. Mas, pessoal, o que eu tenho pedido para vocês é cuida, porque a emenda Dante de Oliveira é a mesma coisa que eu falar sobre as diretas já. Lembra, elas não foram aprovadas, nem a emenda Dante de Oliveira e muito menos a direta já, né, que é a mesma coisa. Elas não são aprovadas. Tanto que o primeiro presidente eleito, um presidente eleito civil, né, que foi o Tancredo Neves, que vem a falecer e é substituído pelo seu vice, né, o José Sarney, ele foi eleito de forma indireta. O primeiro presidente eleito de forma direta é o bonitinho, por isso dizem que ele ganhou, porque ele era muito bonito, é o Collor. Mas, pessoal, o que eu tenho para te dizer é, vai com calma, respira fundo, essa prova é tua, a aprovação é sua. Um beijo do gordo! Visto então os vídeos da aula de hoje, partamos então para a nossa conclusão. Conclusão da aula 3. O estudo de um período histórico não deve conter, obrigatoriamente, o entendimento da época em que vivemos, mas sim a época quando os eventos se passaram. Não se deve fazer juízo de valor, a partir de qualquer viés, sem uma minuciosa pesquisa dos fatos, o que os determinaram e o que eles geraram. Isso, mais ainda, dentro de um período de exceção e quando muitos dos envolvidos ainda se encontram presentes no país. O distanciamento dos vários momentos que constituíram esse período trará, pouco a pouco, estudos mais racionais e menos ideológicos. Concluímos então aqui a nossa aula do Camil, desse objeto do conhecimento, o Brasil de 1964 até 1985. Queremos, então, que os alunos pesquisem mais os eventos que ocorreram naquele tempo, porque precisamos, para sermos cidadãos, conhecermos a história do nosso país, desde a colônia até até o momento contemporâneo. E particularmente os alunos do Colégio Militar, onde temos como princípios muito arraigados o civismo, então é necessário que nós compreendamos o nosso país para que sempre possamos fazê-los melhores. Em qualquer lugar que estivemos, em qualquer das profissões que seguiremos, o que interessa é que sigamos com um país sempre unido.
Até a próxima aula.